Boa noite a todos e todas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Queremos dar boas-vindas a você que está conosco aí, membro da Igreja Batista Jerusalém, membros de outras igrejas também e outros amigos, parentes que estão conosco. Sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês participando juntamente conosco deste culto. Nós pedimos que os irmãos, como de bom costume, compartilhem o link desse culto para abençoar seus amigos, familiares, parentes. Nós vamos nesse momento, como temos feito todos os cultos, tanto aqui à distância, como presencialmente nos nossos cultos, oramos pelas nossas crianças. E nós vamos nesse momento abençoar a vida dos pequeninos. Se tiver uma criança aí próximo de você, se aproxime dessa criança, coloque a mão sobre ela e vamos orar abençoando a vida dos nossos pequeninos. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Pai. Graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra diz que essas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E a mesma palavra ainda diz que elas se renovam a cada manhã. Por isso, na manhã de domingo, nesse domingo pela manhã, as suas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Por isso nos sentimos privilegiados e abençoados pelo Senhor. E iniciando esse culto, nós queremos abençoar a vida das nossas crianças. Mas antes de abençoá-las, queremos agradecer o Senhor pela vida de cada criança que o Senhor tem nos dado o privilégio de influenciar, de abençoar e criar essas crianças, educar, ensiná-las no caminho do Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor possa continuar cuidando da saúde dessas crianças. Se houver alguma criança dentro deste lar ou neste local que está presenciando esta oração e porventura ela esteja enferma, nós oramos em nome de Jesus para que ela seja curada, seja restaurada. Que o Senhor abençoe também a vida emocional dessas crianças. Que elas possam ter paz, que elas possam ter alegria, que elas possam estar tranquilas também. Que elas sejam abençoadas também nos seus estudos, aquelas que estão estudando. Que elas possam ser abençoadas porque estão estudando de casa, em um momento diferenciado como estamos vivendo agora. Que o Senhor continue dando graça aos pais, às mães, aqueles que são responsáveis e tenha abençoado a vida de estudantes das nossas crianças. Que o Senhor abençoe espiritualmente nossas crianças também, para que elas possam, dentro da sua capacidade, que elas possam, de acordo com a fé que elas já têm, continuar conhecendo a Jesus e seguindo os passos de Jesus para querer imitar e ser como Jesus. Por isso abençoamos a vida das nossas crianças. Com a bênção do Senhor, as abençoamos, pedindo a proteção do Senhor sobre a vida delas. Guarda a mente, guarda, Senhor, a alma, guarda, Senhor, o corpo, a saúde, a vida dessas crianças, e que elas sejam grandemente abençoadas e que permaneçam crescendo no caminho do Senhor, para que continue sendo igreja, tanto hoje como no futuro, próximo e distante. Oramos agradecidos e abençoamos a vida das nossas crianças. Sejam abençoadas, crianças, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos nesse momento continuar cultuando ao Senhor, louvando a Deus. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, é muito bom nós podemos começar mais esse momento de louvor e poder agradecer a Deus por termos vida, alegria, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulações. E também nos lembrar que nós somos chamados por Deus para que possamos, realmente, todos os dias anunciar o Evangelho, anunciar o reino dele. E que possamos ter esse compromisso, realmente, todos os dias firmados com Cristo. Que a nossa vida não seja nossa, mas seja dele. Que as nossas ações não sejam nossas, mas seja dele. Que a nossa vida, por completo, realmente esteja diante de Deus, para que possamos servi-lo e obedecê-lo em todo o tempo. Então, que essa noite você possa cantar isso. Ofereça sua vida ao Senhor. Fala: Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida, usa o meu viver. Que todos os dias realmente possamos proclamar
que Jesus Cristo é o Senhor sobre todos, sobre toda a terra e sobre nossas vidas. Em nome de Jesus.
amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti, como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti, como eu te amo, ó, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti, como eu te amo, ó, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me
Nós vamos nesse momento dar continuidade ao nosso culto ao Senhor. Teremos um momento de ofertar na casa do Senhor. Como nós já temos aconselhado vocês, né, separem aí suas ofertas, os seus dízimos. Continue fazendo aqueles que fazem as transferências bancárias, o depósito. Os dados estão passando aí na telinha. E você pode também trazer aqui na igreja a sua oferta ou o seu dízimo. Nós estamos aqui para receber você, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. Você pode combinar um horário com o pastor e vir aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta, né? E a gente aproveita, conversa um pouquinho, já ora junto. Vai ser bom ter vocês aqui, ok? A parábola dos talentos, né, bem conhecida de todos nós, vai ser a mensagem de hoje. Eu quero fazer essa breve reflexão da oferta utilizando o mesmo texto da mensagem. E fala sobre a parte que nós temos na nossa vida de ofertantes. É muito interessante, por quê? No reino de Deus, onde nós fazemos parte, essa parábola ela fala que, né, nós temos aí um paralelo onde Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o dono. Ele também distribui o que é dele. Olha que interessante. E ele distribui de acordo com a capacidade de cada pessoa. E às vezes a gente até se pergunta, né? Muitos de nós, eu não falo porque eu nunca fui bom de sorte, né? Como cristão então nem se fala. Mas tem gente que gosta ou gostaria de ganhar na loteria, na Mega Sena, né? E ganhar uma grana significativa. Mas é interessante, né? Quanto você tem de recurso financeiro? É interessante pensar nisso. Os talentos que Deus distribui, pelo menos na mensagem que nós vamos ver daqui a pouco, diz que ele distribuiu talentos, bens que pertencem a ele, de acordo com a capacidade de cada um. Então, quem sabe, o que você tem hoje de recurso em suas mãos, pode ser que seja a sua capacidade. Nem mais, nem menos. É só para pensar. Mas é interessante que, além de Jesus ser o dono, o Senhor de todas as coisas, distribuir o que é dele de acordo com a necessidade, ou a capacidade, melhor dizendo, a capacidade de cada um, ele tem uma expectativa de fruto, de resultado. E, finalmente, fará uma solicitação para a prestação de contas. Nós somos mordomos do Senhor, irmãos. Nós já sabemos disso. Nós não somos donos de nada. Não é? A única palavra onde nós somos donos é quando aparece a palavra mordomos, né? Não mordonos. Nós não somos donos de nada. Mas uma coisa é certa, o Senhor confiou coisas preciosas, e principalmente a nossa vida. Nossa vida pertence a Ele, mas Ele confiou a nós, para que nós pudéssemos viver essa vida conforme a vontade dEle, que é a melhor forma de viver. Consequentemente, os recursos financeiros não são diferentes. Todo recurso financeiro pertence a Deus. E Ele confiou uma parte desse recurso na minha mão, na sua mão. Para quê? Para nós produzirmos frutos, darmos resultados. Por isso, o investimento que nós fazemos, a maneira como organizamos, como administramos o nosso recurso financeiro, deve produzir frutos também no reino de Deus. Por isso você deve ofertar. Por isso você deve dizimar na casa do Senhor. É uma forma de investir, porque quando você oferta na obra do Senhor, você traz os seus dízimos à casa do Senhor. Existe mantimento, onde os seus obreiros são mantidos e vidas são alcançadas. A melhor forma de investir é essa, onde vidas são abençoadas. Por isso, oferte na casa do Senhor e saiba que o que o Senhor colocou nas suas mãos pertence a Ele, mas Ele deixou com você, deixou comigo, para nós administrarmos conforme a sua vontade. E saiba disso, não se esqueça, um dia nós prestaremos contas, pode ter certeza. Vamos ofertar na casa do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, faça prosperar e multiplique a sementeira das bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, em nome de Jesus.
nós temos um aviso especial a dar a vocês, família Jerusalém. Esta semana que se inicia, nós vamos então celebrar 36 anos de vida. E nós faremos então, durante a semana, várias ações para fazer uma interação com vocês. Todos os anos, você tem acompanhado, nós fazemos sempre nossas festas, celebramos nosso aniversário, os ministérios se envolvem, as apresentações, a igreja se mobiliza, né? O mês de julho para nós fica bem animado. E não é à toa, o Senhor tem nos abençoado a cada dia e por esses 36 anos nós queremos agradecer a Deus. Geralmente é uma situação diferente dessa, estamos em isolamento social, né, por causa da pandemia, mas isso não vai impedir a gente de celebrar. Então, durante a semana, a partir de amanhã, na segunda-feira, várias ações serão feitas com o objetivo de interação com a igreja, né, com a família Jerusalém. Então, ações serão feitas através das mídias, né, sociais, das redes sociais, como no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, você deve ficar conectado, ficar bem atento, atenta, para você participar. A semana inteira serão feitas ações de interação, porque afinal de contas nós somos igreja e não poderíamos deixar de passar uma data tão especial como o 36º aniversário da Igreja Batista Jerusalém. E no domingo, então, encerramento, nós faremos uma festa. Festa? Vai ser algo... Festa? Ô, Eu ouvi festa? Foi Ô, aqui que pastor, falaram o senhor festa? falou festa? Exatamente, Jotinha, exatamente, Maricota. Eu adoro festa, pastor. O senhor sabia que a gente apresentou a primeira vez numa festa da igreja? O senhor Verdade. Sabia? O senhor sabia? A dupla, Jotinha e A Maricota? dupla, Jotinha e A Maricota. estreia foi numa festa? Foi numa Foi festa da numa igreja. festa, no aniversário da igreja. Numa sexta-feira. Foi. Então vocês gostam de festa? Ah, Eu amo festa, Nossa. meu sobrenome é Festa. Puxa vida. Maricota Festa. Uau, celebração da Silva, deve ser. Eu amei, vou usar agora. Que bom. Ai, que legal. Puxa, e quer dizer então que vai ser interativo, todo mundo vai interagir. Isso, a semana toda, todos os dias vai ter ações de interação com os irmãos da igreja nas redes sociais. Que tudo. legal. Facebook, Instagram. WhatsApp também, WhatsApp. WhatsApp. Nossa, vai ser demais, pastor. YouTube, vai ter? YouTube Tem também. que se inscrever, né? Tem que se Isso. inscrever no canal. Nossa, olha, eu não vejo a hora, porque eu amo os aniversários da nossa igreja. São tão maravilhosos, né? Olha, ô pastor, eu vou ficar ligada em todos os canais da Jerusalém. Todo mundo tem que ficar ligado, né, pastor? Todo mundo. Com certeza. Todo mundo. Afinal, é festa, né? Festa tem que ficar ligado. Para poder participar, Pra poder participar. a interação, porque nós somos igreja. Nós somos Então, igreja. Todos devemos participar dessa celebração. É isso aí, irmãos. Então participem, fiquem conectados nas nossas redes sociais, né? Vai ser demais. Tenho certeza que vocês vão amar e a gente vai ficar muito juntinho, mesmo que à distância, né, pastor? Com certeza, porque mesmo à distância, afinal de contas, nós... Nós Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. Isso aí, muito obrigado. Então, irmãos, participem conosco. Vai ser uma semana abençoada, concluindo no domingo, então, para celebrarmos 36 anos de vida da nossa igreja. Deus os abençoe. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor, momento especial do nosso culto. Posso dizer o mais importante do nosso culto ao Senhor. É o momento onde nós ouvimos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, mais cortante. Ela está viva, ela produz resultado. E ela é capaz de discernir, separa juntas medulas, a alma e o espírito, e discerne os pensamentos mais profundos do ser humano. A palavra de Deus é poderosa. Que você prepare o seu coração neste momento para receber do Senhor a sua palavra, para que, caindo numa terra boa, ela produza resultado para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de poder ter a tua palavra. Tantas pessoas gostariam de ter essa mesma oportunidade e não têm. Outros nunca terão essa oportunidade. Sempre nos lembramos dos irmãos da igreja perseguida.
que sofrem por causa do Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça. Nós continuamos orando pela vida deles, seja no Brasil, seja no continente americano, seja na Europa, onde for, aonde estiver os nossos irmãos sofrendo a perseguição. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. As missões que trabalham levando Bíblias, literaturas, missionários que estão envolvidos para abençoar a igreja perseguida. Que o Senhor faça-os prosperar e eles tenham êxito em tudo que estão fazendo em cada missão. Pai amado, nós não somos merecedores da Tua palavra. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode falar conosco nessa noite. Nós queremos ouvir. Se o Senhor quiser falar, fala conosco, Pai. Que o nosso coração esteja pronto, preparado para receber esta palavra. E que cause transformação nas nossas vidas. Nós queremos ser transformados, porque nós estamos nesse processo de mudança a cada dia. Esse processo de santificação em nossas vidas. E a palavra do Senhor é responsável por isso. Porque o Senhor Jesus disse, Pai, em oração o Senhor disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós fazemos o mesmo pedido que Jesus fez. Pai, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, Senhor, pela lavagem da Tua palavra em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a valorizar momentos como esse. Mesmo, ó Deus, no isolamento social, mesmo num distanciamento, nós sabemos que a Sua palavra alcança os corações. Por isso, Pai, aonde esta mensagem chegar, a esse coração que está agora aí, a essa vida, esta pessoa que está ouvindo neste momento, que essa palavra alcance esses corações e abençoe e transforme as nossas vidas. Nós queremos ouvir e praticar a Tua palavra. Oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Mensagem dessa noite, o tema é: uma igreja saudável conhece e vive o seu propósito. Nós temos feito mensagens falando sobre o objetivo que temos de ser uma igreja saudável, uma igreja que vá se recuperando a cada dia de qualquer enfermidade espiritual e possa estar plenamente sadia, saudável, porque assim como um corpo saudável, ele cresce, ele se desenvolve, uma igreja saudável, ela também cresce espiritualmente, ela amadurece espiritualmente, ela produz frutos para a glória do Senhor. Quando cada membro é saudável, todos os membros são saudáveis, essa igreja vai ser uma igreja saudável. Por isso, temos a oportunidade, até porque estamos aí na oportunidade, na iminência, né, do nosso aniversário da igreja, e é oportuno falarmos sobre o nosso propósito, falarmos sobre a existência da nossa igreja. Semana passada nós aprendemos com o pastor Bernardo que uma igreja saudável, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é impulsionada, ela é empurrada pelo Espírito de Deus, conduzida para agir, para fazer somente o que Deus quer. Também tivemos a oportunidade, o privilégio semana passada, juntamente com o pastor Beto, de celebrarmos a ceia do Senhor. Em espírito, em comunhão com os membros do corpo de Cristo, nos nossos lares, né, podendo celebrar a ceia do Senhor, uma experiência diferente e muito positiva, por sinal. Parabenizando aos irmãos, né, que tiveram lá o carinho de poder preparar, né, a sua mesa, simples, né, algumas um pouco mais elaboradas, mas graças a Deus foi muito bom poder celebrar a ceia do Senhor. Hoje, dia 12 de julho de 2020, há 5 dias de completarmos 4 meses de isolamento social, sem nos reunirmos, né, para cultuarmos presencialmente ao Senhor, né, juntos aqui na igreja. Você de outra igreja, com certeza também, na mesma situação que nós, né, deve estar com saudade de estar junto com os irmãos, e é o que está em nosso coração. Mas eu espero de coração que esta seja a minha última mensagem online, e que a minha próxima mensagem, a próxima vez que eu estiver aqui, nós estejamos juntos presencialmente, cultuando ao Senhor. E é um ano diferente, né, na nossa história, como pessoa,
como cidadãos, como brasileiros, em termos de mundo, né, como humanidade, é um tempo diferente que estamos vivendo por causa dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19. Hoje nós vamos aprender mais uma característica de uma igreja saudável. Como eu mencionei no início, uma igreja saudável, ela conhece, ela sabe e vive, pratica o seu propósito. A razão da sua existência, a finalidade do porquê ela existe. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, 25, eu estou lá no 26. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Ele distribuiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu em viagem. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, apressadamente, e foi negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera outros 2 também saiu rapidamente e ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova, um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Alegre-se com o seu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. E aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Venha se alegrar com o seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes, receoso eu escondi na terra o teu talento. Tome aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, se você sabia que eu ceifo aonde não semeei, e eu ajunto não espalhei, cumpria, portanto, que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Uma igreja saudável conhece e vive o seu propósito. O ser humano é muito criativo. Nós temos uma equipe que está fazendo toda essa produção nossa aqui, que chama Equipe Criativa, CRTV. O ser humano é muito criativo. Deus o criou com essa capacidade de criar. Até porque ele é criador. Uma das características que Deus tem é criar. Ele criou tudo e todas as coisas. E ele colocou essa capacidade no DNA do ser humano. Em mim e em você. Na sua própria criação. E o que resulta dessa criatividade varia muito de quem está usando, de quem está criando. Uns podem usar essa criatividade para o bem, e isso é ótimo, é o caminho certo, ou outros podem usar essa criatividade para o mal, que é o caminho errado.
Se você quer saber para que serve uma obra criada, uma invenção, você deve perguntar para quem? Para o inventor, para o Criador. Quem faz alguma coisa já predetermina a finalidade da sua criação. Deus criou você com um propósito. Deus me criou com um propósito. A glória dele. Nós fomos criados para dar glória a Deus, o Criador de tudo e de todos. Em você, através de você, o Senhor criou. Ele quer ser glorificado. Qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Por que nós existimos ou para que nós existimos? Bom, os filósofos até hoje, antes de Cristo ainda, há muito tempo, até hoje eles não conseguiram responder essa questão. Mas por que será que eles não conseguiram responder qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Para que a vida existe, o ser humano existe? Agora você sabe por que eles não conseguiram responder até hoje? E não vão conseguir, a não ser que eles mudem de atitude? Eles estão partindo do ponto errado. Porque para entender o propósito da vida do ser humano, da vida humana, entender a finalidade de uma vida, para que existimos, qual o sentido da vida, eles estão partindo de estudar, de pensar, de filosofar, de divagar muitas vezes e especular sobre o ser humano. Estão partindo do ser humano. Mas não é o certo, pastor Saulo. Se quer saber o sentido da vida do ser humano, estude o ser humano. Não, está errado. Pois o ser humano não é o seu próprio criador. Não foi ele quem se autocriou. Então ele é incapaz de descobrir o seu propósito partindo dele mesmo. Qual que é a dica que nós damos para os filósofos? O certo é partir do Criador. É perguntar para o Criador e não partir da criação, da criatura, mas perguntar para o Criador. Aí sim, ele quem criou, ele quem definiu o propósito da sua criação, vai deixar claro qual o sentido da vida, para que serve a vida, para que ele nos fez. Mas eu já mencionei, a palavra de Deus nos ensina isso claramente. Nós somos criados para a glória de Deus. Então, partindo de Deus o Criador, e entendemos o propósito da vida. Aonde o Criador deixou isso escrito? Aonde está isso? Na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Esta é a palavra de Deus, viva, inerrante, perfeita, eficaz e eterna. Logo, saber o seu propósito, saber para que você existe, e nós como igreja, para que nós existimos. E viver por esse propósito, isso determina, ou já tem determinado como tem sido a sua vida. Saber o nosso propósito e viver em função desse propósito. Viver esse propósito cada dia, diariamente, determina como será a nossa vida nesse curto período de existência humana, que é passageiro. Lembra do que o Senhor disse? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E lembre-se também, propósitos humanos, propósitos terrenos são bons e são até úteis para a vida aqui, mas tem prazo de validade. Propósitos humanos têm prazo de validade. Contrapartida, os propósitos espirituais. Os propósitos de Deus, eles são eternos. Eles valem para essa vida e eles vão valer lá na eternidade. E você? Qual o seu propósito? Para que você vive? Visto que você não é o seu criador mesmo, ou criadora, o que ou quem guia a sua vida? Por que você foi criado? Para que você foi criado? Muitas vezes a gente se pega, né? Nós nos pegamos filosofando. Puxa, mas por que eu existo? Para que eu existo? Qual o sentido da vida? Você está vivendo de fato o propósito que Deus tem para a sua vida? Vamos às Escrituras. Aqui em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, nós temos o contexto onde Jesus
ele está alertando os seus discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos. E essas advertências, elas também são conhecidas como o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus. Escatológico porque essa palavra nos traz a ideia de coisas que iriam acontecer num futuro próximo e também num futuro distante. Escatologia, o estudo das coisas futuras. E Jesus já tinha mencionado com os seus discípulos o princípio das dores, no contexto do capítulo 24. Já tinha mencionado a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e também já tinha contado 3 parábolas anteriores a essa dos talentos: parábola da figueira, parábola do servo bom e do servo mau, e as 10 virgens. E todas elas mostrando a necessidade do preparo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vigilância em seu reino. Como que aqueles que vivem no reino de Deus, como que eles devem esperar, qual é a expectativa e qual é a forma de viver, o que fazer, como estar, aguardando a vinda do Senhor Jesus. E a parábola dos talentos não é diferente. O verso 14 diz: pois será como um homem. O que será como um homem? O reino dos céus, o reino de Deus. Nós lemos o verso 14, mas no capítulo 25, no verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante. E aqui também, pois será, assim também será. Da forma que foi semelhante às 10 virgens, aqui é semelhante a um homem. Tudo até agora estava sendo falado por Jesus sobre a sua vinda em seu reino com poder e grande glória. Então, o reino dos céus aqui é comparado. Ele será como? Ele é comparado a um homem, um senhor, que tem servos, os seus bens e uma expectativa. Resumindo essa parábola, esses são os elementos que nós temos aqui. E todos esses elementos apontam para uma missão, um propósito. Produzir frutos, resultados, como evidência do chamado, do propósito de Deus, tanto do Senhor daquela parábola, como do que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Algumas considerações. Existe um Senhor justo e exigente nessa parábola. Existe um reino, um governo. E não é qualquer reino ou qualquer governo. Se você olhar no verso 31 comigo. Quando vier o Filho do Homem, Jesus, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Existe um Senhor que é justo e exigente. Ele possui um reino, ele governa esse reino. Ele dota os seus súditos de capacidade para produzir resultados. Em quarto lugar, esse Senhor, esse rei, ele tem uma expectativa de que ele confiou talentos e espera algo dessas pessoas a quem ele confiou. E finalmente haverá uma prestação de contas, pois houve uma divisão de bens, talentos, conforme a capacidade de cada um. O verso 19 diz que há uma prestação de conta. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa justiça que é citada por Jesus, ela confere com os seus ensinos anteriores. No início do seu ministério, ele dividiu os bens e talentos nessa parábola de acordo com a capacidade de cada pessoa. E essa justiça que esse Senhor da história tem, que nós entendemos que se refere a Jesus, essa justiça é coerente com o que Jesus já havia ensinado. Mateus 6,33 é um texto muito conhecido. Logo no início do ministério, Jesus está ensinando várias coisas na mensagem do Sermão do Monte. E ele diz o seguinte, resumindo o assunto sobre a ansiedade, resumindo o assunto sobre as preocupações com as coisas dessa vida, sobre a necessidade de confiar em um pai que é responsável, no contexto a partir do verso 25, quando chega no verso 33 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça se refere ao modo justo de viver no reino de Deus e para o reino de Deus. A maneira correta, justa, íntegra, fiel, fidedigna de viver para o Rei Jesus, de viver o reino, o governo de Deus sobre a vida daqueles que querem ser governados pelo Senhor Jesus. Diferente daqueles que querem ser governados por outras pessoas, por segmentos, por si mesmo, enfim, por tantas coisas. Mas existe aí um modus operandi. Existe um modo de viver, de operar, de fazer algo, de obrar, de produzir coisas no reino de Deus. E esse modo tem que ser justo. Buscar em primeiro lugar o reino, o governo de Deus e a sua justiça. Finalmente, há uma retribuição, há uma lei da tendência no verso 29. Verso 29 diz, porque a todo que tem será dado e terá com fartura em abundância, mas ao que não tem, ao que não produziu, até o que tem será tirado. A quem tem será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Aqui nós temos a divisão clara. No verso 21, um recebeu 5 talentos. No verso 23, o outro servo recebeu 2 talentos. E no verso 26 até o 30, o outro servo recebe 1 talento. Ele dá a cada um segundo a sua produtividade. Ele dá uma retribuição. Ele confia os talentos, gera uma expectativa, dá uma missão para eles, um propósito para eles, e aguarda o resultado. E quando ele vai prestar contas, com certeza, ele retribui a produtividade de cada um. E também condena a improdutividade daquele que foi negligente. Se considerarmos a atitude dos servos, dos súditos, primeiro, tivemos 2 servos aqui na história de Jesus, recebeu o talento, saiu depressa, negociou, produziu e prestou conta. Os 2 servos, o que ganhou 5 e o que ganhou 2, eles fizeram isso. O outro servo que ganhou 1, ele recebeu, saiu sem pressa, abriu um buraco no chão e enterrou. E depois não conseguiu prestar contas. Na justificativa é interessante observar a motivação desse servo que foi negligente. Ele diz para o senhor dele, eu tive medo, eu fiquei com receio. Eu sabia que o Senhor era exigente e justo. E por eu ter medo e receio, eu escondi o talento que o Senhor me deu. O medo, o receio. Mas é interessante, 2 servos aqui, agora a consequência de cada atitude. Aqueles 2 servos que receberam, saíram depressa, negociaram, produziram, prestaram contas. Fizeram a vontade do Senhor. Cumpriram o seu propósito. Mas aquele servo também, que não cumpriu o seu propósito e foi negligente. Para cada atitude tem uma consequência. Aqueles 2 servos foram elogiados e foram convidados para se alegrar com aquele senhor. Mas aquele 1 servo negligente, ele foi humilhado, ele perde o talento, ele é destituído da presença do seu senhor e ele é mandado embora. Cuidado, olha que perigo o medo, o risco que nós corremos com o medo. O medo aqui ele gerou infidelidade e negligência. No caso dessa história, Jesus está alertando os seus discípulos e, consequentemente, a palavra do Senhor se estende a todos os discípulos. Temos que tomar cuidado com o medo, porque o medo ele gera infidelidade e negligência. E quando a pessoa tem medo, nesse caso, fica infrutífera, não produz. Agora, que medo! Eu estava meditando nessa palavra e pensei, mas que medo que aquele servo teve? Ou que medo os discípulos poderiam ter, ou eu e você, que medo que nos levaria a ser negligentes para com o propósito de Deus, para com o plano de Deus nas nossas vidas. Medo do quê? Medo de prejuízos terrenos? Medo de não arriscar? Né? Medo de arriscar a vida com Deus? Mas será que se eu entregar minha vida a Deus? Será que se eu fizer isso, se eu confiar em Deus, será que não vai faltar aqui? Ou eu não vou perder aquilo? O que você pode perder quando você coloca sua vida aos cuidados de Deus?
Lembra? Jesus já havia advertido como que funcionava no reino de Deus. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, este vai ganhar a vida. Você quer ganhar a vida? Ou você quer perder a vida? Você quer ganhar a vida conforme a sua vontade? Conforme o que a filosofia ensina? Conforme os seus princípios, os seus preceitos? Conforme a sua sabedoria, a minha sabedoria? Conforme o seu recurso, o seu status, a sua posição? É assim que você pensa que você quer ganhar a vida? Eu digo a você, você está correndo o risco de perder a sua vida. Porque existe uma vida maravilhosa para se viver com Cristo. E se você estiver empenhado numa missão pessoal, única, individualista, egoísta, de querer viver o seu plano, do jeito que você quer, se você está querendo deixar Deus de fora da sua vida, Deus, ele é educado, ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai invadir a sua vida. Ele espera que eu e você sejamos humildes o suficiente para reconhecer que nós precisamos dele, de que os nossos propósitos são humanos, terrenos, às vezes até bons, como eu já mencionei, mas eles têm data de validade. Uns acabam em vida, outros, quando morrer, acabou. Acabou nossos planos terrenos. Mas uma coisa é certa, que medo você tem? Se você quiser ganhar a sua vida aqui nessa terra, sem Deus, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, se você colocar de lado os seus interesses, se eu deixar os meus interesses de lado e colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus na minha vida, aparentemente, humanamente, nós estamos perdendo. Pode ser que alguém fale para você que nada, não faça isso não. Esse negócio de buscar Jesus, esse negócio de ler a Bíblia, esse negócio de obedecer a palavra de Deus, faz isso não, você vai perder tempo. Tome cuidado com esse tipo de conselho. Porque uma coisa é certa, no reino de Deus, nós temos que perder para ganhar. É assim que funciona. A matemática de Deus é diferente. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Se você quer ganhar no reino de Deus, perca. Se você quer perder no reino de Deus, você vai ganhar com certeza. Por isso, uma igreja saudável conhece e vive o seu propósito. Quem conhece o propósito de Deus para a sua vida e vive esse propósito, não tem medo. Se lança nas mãos do Senhor. E eu quero aqui abrir um parêntese e lembrar do nosso propósito como Igreja Batista Jerusalém. Nós temos um propósito como Igreja Batista Jerusalém. E os membros da nossa igreja sabem. Eu quero fazer um desafio para você. Todos os membros da nossa igreja agora, aí onde você está, se você estiver sozinho, faça esse exercício com você. Mas se houver alguém aí do seu lado, olhe para essa pessoa e fale para ela, um de cada vez, fale para ela o propósito da nossa igreja. Te coloquei numa situação complicada? Espero que não. O nosso propósito é servir a Cristo na restauração das pessoas pela manifestação do Evangelho. Esse é o propósito da Igreja Batista Jerusalém. Desde nós pastores, até o mais novo membro que está chegando, toda a nossa liderança, toda a nossa diaconia, cada membro da nossa igreja deve respirar isso e saber disso. Se você não souber disso, se você esqueceu esse propósito, eu não sei por qual propósito você tem vivido. Você não pode esquecer disso. Servir a Cristo na restauração das pessoas pela manifestação do Evangelho. Esse é o nosso propósito. Esse é o meu propósito como pastor, porque eu sou membro também. E eu quero entender melhor e relembrar você, conhecer o propósito, para que serve, para que foi feito, para que nós, como igreja, fomos criados aqui. Por que nós estamos aqui na Vila Lucinda, na Rua Cerquilho 320, na Vila Lucinda, Santo André, São Paulo, Brasil, América do Sul. Para que nós estamos aqui? Existe um propósito. Há 36 anos, o Senhor tem nos colocado aqui para servir a Cristo na restauração das pessoas pela manifestação do Evangelho. Servir a Cristo. Cristo está trabalhando. Cristo em seu reino está trabalhando. O Senhor Jesus trabalha. E nós somos privilegiados em ser os seus cooperadores. O Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 5, verso 17, está escrito assim: o meu Pai trabalha, disse Jesus, e eu também trabalho até agora. O meu Pai trabalha
e eu também trabalho. O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. A igreja tem que trabalhar também. Senão não faz sentido. E Jesus estava ali num sábado quando ele falou isso. Ele estava trabalhando num sábado. Enquanto os religiosos estavam preocupados em cumprir a sua religião, o seu segmento, a sua filosofia de vida, as suas tradições humanas, Jesus estava preocupado com o próximo, estava abençoando o próximo, estava trabalhando. Para os judeus, ele quebrou o sábado. Mas estava ali quem era maior que o sábado. Estava ali o Senhor do sábado. Por isso, lembre-se, nós somos cooperadores de Cristo. Ele está trabalhando até hoje. Eu sou resultado do trabalho de Jesus. Você é resultado do trabalho de Jesus. Servir a Cristo. Segundo, restauração das pessoas. Essa é a obra de Cristo. Consertar as pessoas. Jesus consertou a minha vida. Consertou a vida de cada membro da nossa igreja. Quem sabe você esteja aí estragado, estragada pelo pecado. Espiritualmente falando, o pecado tem destruído a sua vida. Você tem vivido na mentira, tem vivido no engano, na falsidade, na prostituição, na idolatria, no pecado, na miséria espiritual. O pecado tem estragado você. Mas eu digo a você, há uma esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. Porque Ele está trabalhando. E Ele quer consertar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Principalmente, se você é aquele tipo de pessoa que Deus ama, nós amamos também. Mas principalmente se você é aquela pessoa que diz, eu não preciso de Deus. Você está estragado, estragada pelo pecado. Com todo respeito a você. Mas digo isso por amor a você. Você está sendo estragado pelo pecado. Porque você precisa sim de Deus. Essa é a obra de Cristo, consertar o estrago do pecado. Como eu disse no contexto aqui de João 5, Jesus estava consertando as pessoas. Jesus estava abençoando a vida das pessoas. E muitos foram consertados. Servir a Cristo na restauração das pessoas. Terceiro, pela manifestação do Evangelho. À medida que Cristo trabalha, nós como igreja, eu, você, essa igreja coopera no serviço, manifestando o Evangelho. Manifestar, tornar manifesto, individual ou publicamente, declarar, expor, divulgar, dar a conhecer, mostrar, revelar, evidenciar. Isso é manifestar o Evangelho. Por isso, manifestar o Evangelho é a forma que nós, eu e você, Igreja Batista Jerusalém, e você cristão, deve agir. É a forma que nós devemos servir o Senhor. Trabalhar, cooperar com o Senhor na obra que Ele está fazendo. Manifestar o que? O Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu tenho dito aonde tem oportunidade. Aqui com vocês eu digo isso. Quando fazemos o projeto nosso de capelania, com os PMs de Cristo nos quartéis, sempre digo isso aos policiais militares. Sempre digo isso para um amigo que eu conheço, uma pessoa que eu faço amizade. E sinceramente eu digo, não é a sua religião que vai consertar a sua vida, que vai resolver a sua eternidade, ou hoje mesmo. Não é a minha religião, não é a Igreja Batista Jerusalém que vai consertar você. Não sou eu, não é um pastor, não é um padre, não é um ministro religioso, ou não é a sua falta de religião que vai consertar você. Mas sim, há alguém que pode consertar. Eu fui consertado por Ele há 26 anos. O Senhor consertou a minha vida. O Senhor Jesus é poderoso para isso, para mudar a sua vida, para transformar você e para transformar as pessoas que estão ao seu redor através de você também. Manifestar esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação. É isso que nós fazemos. É assim que nós cooperamos com o Senhor Jesus na restauração das pessoas. Esse é o propósito da Igreja Batista Jerusalém. Para isso que Deus nos colocou aqui. Irmãos, finalmente, a todos que estamos em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A todos nós que nascemos de novo, né?
Evangelho de João, capítulo 3, verso 7, necessário é nascer de novo. Nós vamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito, com excelência, sem negligência. Nós estamos no reino de Deus e somos submissos ao Senhor, um Senhor justo que nos capacita a produzir fruto que Ele quer. Que esta palavra seja o remédio para curar qualquer doença espiritual em nossas vidas, para sermos saudáveis, produtivos, para alegrar o nosso Senhor e nos alegrarmos juntos com Ele. Deus tem um propósito nas nossas vidas como igreja. Deus tem um propósito na sua vida, que é glorificá-lo. E sem a igreja de Cristo você dificilmente vai conseguir glorificá-lo. Eu digo biblicamente, você não vai conseguir glorificar o Senhor fora do corpo de Cristo. Isso é impossível biblicamente. Por isso você é útil aqui na nossa igreja. Você que está nos assistindo faz parte de uma igreja, você é útil onde você está. E se você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não perca tempo, una-se a nós, entregue sua vida a Cristo para você saber o sentido da sua vida, para você entender para que você existe, para que você foi criado. Uma igreja saudável, ela conhece e vive o seu propósito. Cada membro saudável, conhecendo e vivendo o propósito de Deus, a missão de Deus, nós vamos ter uma igreja saudável. Por isso, façamos uma autoavaliação agora. No final desse culto, dessa mensagem, façamos uma avaliação. Como que está o seu relacionamento com o autor da vida, com o doador da vida, que é o Senhor Jesus? Você está vivendo o propósito dele para a sua vida? Você conversa com ele, fala como que é o seu propósito? O que você fez do propósito nesse domingo, nessa semana que passou? Você compartilha isso com Deus, com o seu Criador? Lembra lá no Gênesis, que está escrito na palavra de Deus, que todo final de tarde Deus ia conversar com Adão e Eva para saber como tinha sido o dia deles? Você tem conversado com o Senhor, o seu Criador? Você tem vivido os seus planos, os seus objetivos, ou tem vivido o propósito, o plano, o objetivo de Deus? Pense sobre isso agora. Como que está o seu relacionamento com a igreja, em segundo lugar? Você tem o mesmo propósito que todos nós aqui? Você sabe de cor o propósito da Igreja Batista de Jerusalém? Se você não sabe o propósito da nossa igreja, como você vai viver por ele? Se você não conhece o propósito, como viver por ele? Então fica um desafio para você. Escreva, decore, repita, coloque no seu celular, coloque em algum lugar, escreva, decore e repita o propósito da nossa igreja. E eu vou te ajudar mais uma vez. O propósito da nossa igreja é servir a Cristo na restauração das pessoas pela manifestação do Evangelho. Você se alegra em cumprir o propósito de Deus com os seus irmãos em Cristo? Em fazer parte da igreja de Cristo? Você se alegra com isso? E finalmente, e quanto à restauração das pessoas? Você está cooperando na evangelização? Você está trabalhando com o Senhor? Esta semana que passou, se nós fôssemos ilustrar aqui os talentos que Deus nos dá, primeiro a vida, o maior talento que Deus nos deu, a vida. O Senhor te deu saúde, o que você fez com a saúde essa semana que passou? O Senhor te deu sabedoria, o que você fez com ela essa semana que passou? O Senhor te deu tantas coisas. E como você está usando os talentos que Deus tem te dado? O Senhor te deu mais uma semana de vida. Foram 7 dias de vida nessa semana que está encerrando hoje. O que você fez com esses 7 dias? E quanto à restauração das pessoas, você está ajudando o Senhor a restaurar uma vida? O Senhor está trabalhando, Ele está restaurando pessoas, e você está cooperando? Pense sobre isso. Nós temos uma missão: restaurar a vida das pessoas, juntamente com Cristo. Eu quero nesse momento fazer a nossa última ação nesse culto, encerrando essa mensagem. É fazer um convite para você. Você que nos assiste. Se você ainda
não teve um encontro pessoal com Cristo, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este é um momento de oportunidade que Deus está te dando. Pode ser o último da sua vida. Pode ser que de hoje não passe a sua vida, que você não sobreviva amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe se estará vivo daqui 5 minutos. Quanto mais daqui 24 horas, nós não sabemos. Então pode ser que esta seja a sua última oportunidade, a última chance que Deus está dando para você. Se você não sabe para que você existe, se você tem se questionado, poxa, para que eu existo? Essa vida que eu estou vivendo não faz sentido, né? Para onde que eu vou depois que eu morrer? Tantas coisas. Você está precisando de Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso norte, Ele é o rumo da nossa vida, Ele é tudo para nós. Eu quero fazer um convite para você. Entregue sua vida a Cristo. Nós estamos oferecendo Jesus para você. É a melhor coisa que você pode receber. Se você acha que a vida é sua, você pode ter certeza, a vida pertence a Deus, ela não é sua. Tudo que você tem pertence a Deus, assim como nessa parábola. E Deus deu para você viver, não do seu jeito, do jeito dele. E eu finalizo te lembrando, Ele te criou para a glória dele. Se você não está vivendo para Ele, você está fora do propósito que Ele tem. Mas tem uma oportunidade. Volte, venha para Jesus. E saiba de uma coisa, você vai prestar conta da sua vida um dia. E às vezes você pode falar como eu falei um dia. Eu achava que eu era dono da minha vida. E eu falava, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Vai cuidar da sua vida. Ou até brincávamos, né? Vai cuidar do gato que tem 7 vidas, deixa eu viver a minha vida. Até que um dia, alguém olhou para mim e falou, Saulo, você é dono da sua vida? Eu falei, sim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Cuida da sua que eu cuido da minha. Aí a pessoa falou, tudo bem. Quando você compra alguma coisa, você tem um cupom fiscal. Ou quando você compra um produto, você tem uma nota fiscal. E aquilo comprova que você é dono, é proprietário daquilo. E você faz com aquilo, aquele produto, aquele algo que você comprou, você faz o que você quiser. Eu falei, tudo bem, e aí? Aí a pessoa falou assim para mim, cadê a nota fiscal da sua vida? Eu olhei e falei, como assim nota fiscal da minha vida? Eu falei, você não está falando que é dono da sua vida? Você não está falando que a vida é sua? Então você tem que ter um comprovante que ela é sua. Quanto você pagou na sua vida? Eu estou procurando essa nota fiscal até hoje. Quase 30 anos. Estou procurando até hoje. Hoje eu sei da nota que foi cancelada. A Bíblia diz que havia uma dívida impagável, um escrito de dívida contra mim, contra você, por causa do pecado. E nós iríamos morrer eternamente. Mas Jesus Cristo pegou essa dívida e Ele pagou com a vida dele na cruz, há 2000 anos atrás. Custou muito caro. Você vale muito. Você custou muito caro. Por isso, não desperdice essa oportunidade. A vida que você tem pertence a Deus. Entregue ao controle de Deus. Venha viver sob o reino de Deus. Se você quer tomar essa decisão, é só você entregar a sua vida e fazer a sua oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que vivi longe do Senhor esse tempo todo e me arrependo por ter pecado. E eu não sei o sentido da minha vida. Estou perdido ou perdida. Mas ouvindo a sua palavra, eu entendi que o Senhor me ama, que eu custei muito caro, que eu sou valioso ou valiosa. E o Senhor entregou sua vida por mim. Por isso eu quero entregar minha vida para o Senhor agora. Eu não quero viver mais o meu propósito, mas quero viver o seu propósito para a minha vida. Eu quero te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Transforme a minha vida. Dá-me um novo rumo. Mostra-me o seu caminho. E que eu viva a cada dia
cheio do teu Espírito Santo, para me conduzir, para me fazer cumprir o propósito do Senhor. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e te agradeço por essa chance, por essa oportunidade. E isto eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tomou essa decisão, faça contato conosco, deixe uma mensagem aí no chat, entre em contato conosco nas redes sociais, nos procure. Nós estamos à disposição para abençoar a sua vida, para poder viver o propósito de Deus junto com você. Você é especial para Deus e para nós também. Nós queremos caminhar juntos com você. Queremos ensinar a palavra de Deus para você. E você fazer parte da família de Jesus, família espiritual Jerusalém, porque nós somos igreja. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que nos assistiu, membros da Igreja Batista Jerusalém, os convidados. Muito obrigado por esse período, por esse momento que passamos juntos. Nós agradecemos a Deus e pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por mais esse culto, por mais esse momento tão abençoado que o Senhor nos permitiu viver. Nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus e nos despedindo na graça e na paz do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, ainda que virtual, mas participando em unidade, em união, no Espírito, estamos em unidade. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus e nessa oração pedir que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja saudável, que de fato saiba, conheça o seu propósito e viva esse propósito todos os dias. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Obrigado pela semana que passamos, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado pela tarde e agora por esse culto que fazemos à noite. Queremos dedicar essa semana ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor abençoe tudo o que vamos fazer. Pedimos que o Senhor nos ajude durante as celebrações que faremos essa semana para poder interagir com a sua igreja, porque nós somos igreja, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. E nós estamos agradecendo o Senhor, porque essa semana nós vamos celebrar 36 anos de vida espiritual como Igreja Batista Jerusalém. Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez até o momento e pelo que o Senhor fará. Por isso, Pai, abençoe-nos durante essa semana. Que tudo seja feito, guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, como ouvimos a Tua palavra nesse culto, nessa noite, palavra que nos faz pensar e nos faz assumir compromisso com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a verdadeiramente estar ciente todos os momentos do compromisso que temos com a nossa missão, com o propósito que o Senhor tem para nós. Propósito, ó Deus, de vida como igreja, para poder refletir o seu caráter, refletir a sua luz e poder abençoar muitas vidas, cumprindo essa missão que o Senhor tem nos dado. Nós existimos para isso, para glorificar o Senhor, para exaltar o seu nome e dar glória ao Senhor. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse, lá no Sermão do Monte, o Senhor disse para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a nossa vida essa semana, Senhor, à medida que vamos conhecendo, à medida que vamos vivendo o nosso propósito, que a nossa vida produza resultados para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Que a nossa vida melhore, Pai, no nosso relacionamento com o Senhor. Que a nossa vida melhore, Senhor, no cumprimento desse propósito como membros do corpo de Cristo, no nosso relacionamento como igreja. E que também a nossa vida, vivendo esse propósito que o Senhor tem para nós, nós possamos servir ao Senhor na restauração das pessoas essa semana. Que o Senhor use as nossas vidas para restaurar outras vidas também, pela manifestação do Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Consagramos essa semana, pedindo a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, cada família, cada membro, seja abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu vou abençoar a sua vida neste momento. Seja abençoado e abençoado com a bênção do Senhor. E que o amor de Deus,
o amor que excede todo entendimento, o mesmo Deus que também nos dá a paz que está acima também de todo entendimento, possa nos manter santificados, irrepreensíveis, no espírito, na alma e no corpo, até o dia da sua vinda. Sejam abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus vos abençoe. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, ai, 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 cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tu lindo, o Deus que tu lindo. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel